Diga: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Se puder diminuir essa iluminação aqui para mim, isso, muito bem. Eu me sinto melhor, ok? Graças a Deus. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente usufruir daquilo que Deus tem colocado em pauta aqui nessa igreja local, quando a mensagem veio dizendo: chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. E uma das coisas que Deus me falou naquele tempo foi que nós deveríamos ter cuidado com as distrações. As distrações, elas vêm de várias formas, inclusive a mais perspicaz delas é a distração nos nossos sentimentos. É nós ficarmos feridos por situações, né? Temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque eles podem nos distrair, nos fazendo ficar cabisbaixo com algumas situações. Temos que ter cuidado. E outros tipos de distrações. Eu estava conversando com o pastor Marcelo Saraiva ontem, no nosso jantar, e dizendo para ele: olha, pastor Marcelo, o diabo continua com as mesmas artimanhas. Ele não muda o plano dele, né? Ele joga uma isca, você vai naquela isca e você gosta da isca, e você vai adentrando, e são coisas pequenas, e você vai entrando, e daqui a pouco você está num caminho sem volta. O diabo faz assim, ele faz tudo para lhe prender sua atenção, prender seus sentimentos, tornar você escravo dos seus sentidos. E nós temos que ter cuidado, porque senão nós vamos falar, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem, e a gente não vai ver as profecias se cumprindo na nossa vida. Elas vão se cumprir de qualquer jeito, mas o que nós podemos usufruir disso, receber disso, essa é a nossa preocupação, para que as coisas possam acontecer verdadeiramente na nossa vida. Amém? Você tem ideia do que Deus é capaz de fazer através e na vida de uma pessoa que verdadeiramente crê naquilo que Deus está dizendo nesses últimos dias? Você tem ideia? Bem, você pode me dizer assim: sim, eu tenho. Mas eu pergunto novamente: você tem noção do poder que há no crer com o coração e confessar com a boca? Irmãos, vocês viram o vídeo que passou aqui? Eu me emocionei. Todas as vezes que fala sobre a minha mãe, eu vou me emocionar sempre, porque aquilo ali foram ensinamentos, né, que eu recebi. E nesse vídeo nós vemos uma criança me representando lá atrás, depois um jovem me representando na meia-idade, ou na minha entrada da juventude para a minha terceira idade, e depois eu lá como terceirão, né, vivo, firme, forte aqui com vocês, graças a Deus, mostrando que aquilo é real, que aquilo é fato e que eu estou aqui. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E usufruindo daqueles ensinamentos que eu recebi. Então é necessário que nós atentemos para as verdades ditas, para que a gente possa viver o melhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Muito bem, Deus é bom em todo o tempo. Quando nós adquirimos uma mentalidade diferente da mentalidade que nós tínhamos no mundo, e eu chamo essa mentalidade de aliança, a nossa vida começa a ter uma progressão. Porque mesmo que nós estejamos em Cristo, batizados com o Espírito Santo, falando em línguas, etc, 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 se você fizer uma conferência com você mesmo, e você vai ver, num certo sentido, de muitas coisas na sua vida, que a sua mente, ela é muito mais gentílica do que uma mente que vive sob o poder de aliança. Nós muitas vezes estamos mais focados nas coisas que não temos do que nas coisas que temos, nas coisas que gostaríamos de ter, do que nas coisas que já nos chegaram. Muitas vezes nós vivemos assim, a nossa mente, porque nós vivemos muito mais tempo no mundo, nós nos consideramos ainda na mentalidade gentios. E não há como você ter uma progressão na sua vida, você ter um crescimento, se a sua mente não for transformada com relação ao poder que existe na aliança, ou nas alianças que foram feitas para nós. Então esse cuidado nós temos que ter, porque senão nós não vamos usufruir
daquilo que a Bíblia diz que nós devemos usufruir. Amém? O que mais nós ouvimos em homens de Deus, e graças a Deus, porque no nosso ministério os homens não negam isso. Se você já ouviu o pastor João Roberto pregar, o apóstolo que pregou semana passada e tantos outros ministros, eles falam do começo da caminhada, como eles eram invejosos, como eles tinham ciúme de pessoas que o pastor Bando chamava para sair, que o pastor Bando levantava, e aqueles que o pastor Bando deixava de molho um pouquinho. Você vai perceber isso, eles falando sobre essas coisas, e como eles ficavam sentidos, e como aquilo não dava progressividade à vida deles, até que eles voltassem à lucidez, tirassem essa insanidade da vida, porque eles estavam apenas contaminando a eles mesmos. Isso é muito forte. Então nós temos que fazer essa reciclagem em nós. O que é que eu tenho pensado? A minha vida eu tenho pensado numa progressividade, independente de qualquer coisa, ou eu tenho me machucado, tenho me ferido, tenho ficado à margem do caminho por conta disso ou por conta daquilo? Nós não temos mais, irmãos, tempo para perder tempo. Principalmente você que já fez a escola Rema, você passou 2 anos, você aprendeu coisas extraordinárias. Então você principalmente, se é um novo convertido, a gente vai entender isso. Mas uma pessoa que já aprendeu sobre alianças, autoridade, justiça, etc, etc, você não pode viver à margem desse momento ou desse relógio profético que nós temos, onde todas as coisas estão se estabelecendo, e você não pode ficar à margem, não pode ficar de lado, por hipótese alguma, porque isso vai ser uma perda de tempo, e isso não deve acontecer nas nossas vidas, amém? Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então, quando nós adquirimos uma mentalidade verdadeiramente de aliança, o que é uma aliança, e o envolvimento que nós temos com uma aliança, quando isso passa a ser uma realidade para a nossa vida, então, qualquer outra coisa que queira contestar isso, irmãos, nós não vamos aceitar. A convicção será incontestável. As nossas convicções não permitirão o negativismo chegando aos nossos ouvidos ou saindo da nossa boca. Por hipótese alguma, nós não vamos permitir, tá bom? Então eu vou ler um texto para a gente ministrar alguns minutos e a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, para a gente ir para casa bem feliz, para ter uma semana próspera e abençoada em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, aleluia. Glória a Deus. Sabe que é fácil perceber quando você está vivendo na intensidade de Deus? Seus cabelos ficam mais bonitos, os seus olhos ficam mais brilhantes. É verdade, é verdade. Há uma seiva da unção que passa para todo o seu ser, é verdade. Quando você está carrancudo, chateado com alguma coisa, a sua pele fica caroçuda, fica feia, e você esconde debaixo dos cremes, não é? E homem, como não usa creme, não tem como esconder, mostra mesmo, é um problema isso. Mas glória a Deus, diga, estamos crescendo. Graças a Deus. Muito bem. Capítulo 5 de Lucas, versículo 1 diz: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, isso me chama a atenção extraordinariamente, porque isso aqui não eram pessoas crentes, eram judeus e prosélitos e pessoas, uma mistura de gente que estava ali, romanos e etc. E essas pessoas apertavam Jesus, apertavam, para ouvir a palavra de Deus. E ele estava junto ao lago de Genezaré. E aí, como ele queria satisfazer essa carência do povo de ouvir a palavra, que parece-me que é a fome que não existe hoje no povo, de ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia, mas também percebeu que nesses barcos os pescadores, havendo desembarcado, eles estavam lavando as redes. Então esses pescadores lavando as redes diziam alguma coisa. Entretanto, Jesus se dirige a um dos barcos, e era exatamente o barco de Simão. Isso não é uma coincidência, amém?
E ele pede a Simão se ele pode afastar seu barco um pouco, mais para um canto distante, e para que ele pudesse ministrar para as pessoas usando o vento que vinha por trás dele. Se ele se afasta um pouco, ele vai alcançar mais pessoas. E Pedro, certamente estava cansado, porque veio de uma noite de trabalho, ainda chegando na beira-mar, tem que lavar as redes, enrolar as redes, deixar no ponto, no outro dia pegar e já jogar. Ninguém podia fazer isso no outro dia, tinha que deixar tudo pronto. Pedro podia simplesmente dizer assim: olha, meu senhor, porque Pedro não era discípulo, viu, irmão? Você tem que entender que nesse texto aqui, Pedro não era discípulo. Ele era um cidadão comum como qualquer outro. E não sendo discípulo, ele dizia: olha, senhor, você pode procurar outro barco aí, porque eu passei a noite pescando, estou cansada, já embalei tudo aqui, quero ir para casa, a situação não está boa, o mar não estava para peixe. Mas não. Pedro olhou e viu, e ele disse assim: você pode ir comigo mais longe um pouco, para eu falar para essas pessoas? Pedro disse: tudo bem. Entrando no barco que era de Simão, pediu que se afastasse. Pedro se afastou com o barco e ele se sentou, e de lá ele ensinava as multidões. Agora, você precisa colocar a sua capacidade de interpretar as coisas. O que será que Jesus estava ensinando? Ou o que Jesus queria fazer naquele momento? Para você entender o que Jesus estava fazendo, você tem que entender em que contexto ele encontra Pedro. Para você saber o que Deus quer fazer nessa noite, é necessário que eu tenha lucidez espiritual para saber em que ponto você está, para que eu possa adentrar nesse ponto e abençoar a sua vida. Aleluia. Então ele prega, e a Bíblia diz que no versículo 4, quando ele acabou de falar, disse a Simão: vai mais profundo e lança a rede para pescar. Agora, se Jesus não tivesse falando algo que era próprio ou necessário que o coração de Pedro ouvisse, talvez Pedro não quisesse ir. É tanto que mesmo ouvindo aquela palavra, Pedro ainda disse a ele. Agora, o bonito aqui de perceber é que as percepções vão entrando no homem que está ouvindo Jesus falar. Entrando, diz aqui, quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão: vai mais profundo e lança as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre. Como Simão sabia que ele era mestre, se ele não era discípulo? Se ele era um homem comum e qualquer? Diga: porque ele ouviu Jesus pregar. A palavra grega para mestre é instrutor. Então Pedro viu que Jesus estava dando instruções ao povo, só que aquelas instruções que Jesus estava dando, elas falaram ao coração de Pedro de tal forma que Pedro diz: mestre. Amém? Você tem reconhecido que Jesus é mestre em sua vida? Não basta você dizer amém, glória a Deus. Eu estou perguntando: você reconhece que Jesus tem sido um mestre verdadeiramente na sua vida? Que Ele é aquele que te dá instruções mesmo, que você deve seguir essas instruções? Como é que eu sei que Jesus é mestre na minha vida? Quando Ele me fala e eu sigo as instruções. E Ele estava verdadeiramente falando alguma coisa que era peculiar à situação que Pedro estava passando. Se não, veja, versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais fundo e lança as redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Diga: fé vem pelo ouvir. Você percebe que nesse momento o coração de Pedro já estava borbulhando de fé? Ele ouviu Jesus pregar. Jesus deve ter dito alguma coisa parecida assim: ei, não é o fim.
Você está pensando que não tem mais jeito? Vocês ouviram o que eu disse? Bem, vou dizer de novo desse lado. Talvez Jesus tenha dito assim: ei, vocês estão pensando que é o fim? E Pedro estava ouvindo aquilo. Ele passou a noite pescando sem pescar. E alguém está dizendo: ei, não é o fim. Diga para o seu vizinho: não sei o que você está passando, não sei o que você precisa, mas diga para ele: não é o fim. Aleluia. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, vai ter o trabalho de desdobrar a rede para lançar novamente. A Bíblia diz que, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e lhe rompiam-se-lhes as redes. Irmão, era muito peixe. Diga: muito peixe. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Bem, os meus olhos, quando eu li essa passagem, me diz, e eu posso ter noção de uma rede de pescador, e da quantidade de peixe que pode vir nela, e essas redes se rasgando, e barcos vindo e se enchendo, e tem peixe para todo mundo. Eu só posso imaginar que a mensagem de Jesus tinha alguma coisa com multiplicação. Porque à medida que eles puxavam, quanto mais puxavam, mais peixe vinha. E isso porque a rede se rasgava. Muito peixe foi, mas muito peixe veio. Muito peixe foi, mas muito peixe veio. E todas aquelas pessoas que estavam ali, parece-me que eles também não tiveram uma boa noite de pesca. E todos ficaram felizes porque aquelas redes que eles traziam sobre a mão, irmãos, se encheu de tal forma que todos foram abençoados. Quase indo a pique os barcos. Então era muito peixe. Bem, alguém está pensando aí: bom, pastor, devia ser umas piabinhas para ser tanto peixe assim. Irmão, não era não. Jesus não dá piabinha para ninguém. Quando Jesus dá, ele só dá peixe grande. Sim ou não? Sim. Houve uma pescaria lá que só precisou 153 peixes. Só precisou de 153 peixes. A Bíblia diz 153 grandes peixes. Você nem sabe o que eu vou lhe dizer, mas eu vou lhe dizer. O Senhor me falou ali. Logo no comecinho, quase que eu solto. Quase que eu solto. Mas eu vou lhe dizer. Mas o Senhor também me falou ali, quase que eu solto, para dizer uma coisa para você. Nem tudo está perdido. Quando um peixe grande escapa da rede, sabe o que os discípulos faziam? Você encontra isso na Bíblia em Marcos. Eles iam e costuravam a rede. Costura a rede. Veja onde foi que faltou o ponto. O que foi que faltou? Faltou alguma coisa. Fecha ali. E não guarda a rede, lança de novo. Que outros peixes grandes virão. Recebe? Aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Vendo isso, a Bíblia diz que
Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Por que Pedro disse isso? Porque Pedro não era discípulo, ele não era crente, ele era incrédulo, era um homem que vivia no pecado. Quando ele viu um milagre daquele do tamanho do mundo, ele disse: meu Deus, o que é isso? Eu não sou digno disso não, retira-se de mim. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Bem, aqui aparece a empresa de Pedro, né? Pedro tinha uma empresa de pesca. Eu não sei se você sabe o que é você ter uma empresa de pesca, você defender do peixe, o peixe não veio, você vai ter que usar do capital para pagar funcionários e tudo mais. É assim ou não é? Quando o peixe vem, você vende, paga todo mundo. Aí vem liquidez, você pode investir em barco, pode investir em rede, pode investir numa série de coisas. Quando o peixe não vem, a coisa não acontece. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: Simão, fique tranquilo, não tema. De agora em diante, eu vou lhe fazer pescador de homens. E a mensagem dele para mim nesse texto é que nós vamos pescar. Nós vamos pescar tantos homens que não só é esse lugar que vai encher, outros barcos vão ser cheios por aí. Pastor Bruno, por favor, vá lá no pastor Antônio e diga a ele que prepara a igreja domingo, que nós estamos mandando 300 pessoas que se converteram, não cabe aqui não, vai ficar lá. É muito peixe, irmãos, é muito peixe. Você quer ouvir? Aleluia. O Senhor me falou ali: o seu marido é um empresário, é um homem abençoado, ninguém tem dúvida disso, eu não tenho. Ele morou na minha casa, eu sei como ele é abençoado. Mas o Senhor me falou ali que chegará um dia que o seu dízimo pode ser que não seja maior do que o dele, mas vai ficar ali junto, por causa de uma porta que Deus vai abrir para você. Pode ser numa universidade, para ensino, eu não sei o que vai ser, eu só sei que Deus vai fazer, porque eu vi ali. Pode receber essa palavra. Está sendo gravado ali, eu estou dizendo aqui, está sendo gravado. Aleluia. Uau. Então, irmãos, quando a capacidade não consegue comportar essa abundância que Deus tem, quando a nossa capacidade não consegue comportar, e nós não entendemos como é que essas coisas acontecem, e quando nós não vemos essas coisas acontecerem, a gente vai definhando, declinando, e ainda a gente vai ficando machucado com uma coisa e com outra, e a gente vai desistindo. Pedro estava, naquele dia, como desistente de jogar a rede. E Jesus chega para ele e diz: não, rapaz, eu tenho abundância para você. Aquilo que você não pescou, o primeiro ponto foi, Jesus disse assim: vá mais profundo. Jesus leva o barco para mais profundo. Abaixo daquela profundidade havia capacidades espirituais que estavam trabalhando as capacidades naturais. E depois que ele pregou, primeiro o reino e a sua justiça, depois as demais coisas, vá mais profundo. Mais capacidades estão ali, mais capacidades estão ali. Aí Pedro foi mais profundo com ele e disse: eu acreditei no que você pregou ali, eu vou lançar minha rede de novo. Ele poderia ter desistido. Sabe, meu irmão, eu não sei se você está aqui nesse culto hoje com a sua rede na mão. Se sua rede está enrolada, eu digo a você: prepare sua rede, porque essa é a noite de você lançar outra vez essa rede, para você colher esses peixes que o Senhor tem para você.
Sabe de uma coisa? Você está muito quieto. Você está pensando muito em você mesmo. Saia de você. Deus está querendo fazer coisas maiores com você. Eu tenho uma segurança absoluta de dizer a você que Deus está para fazer no nosso meio uma pescaria como nunca nós fizemos. Vou dizer outra vez. Deus está para fazer no nosso meio uma pescaria como nunca nós fizemos. Deus está para fazer no nosso meio uma pescaria como nunca nós fizemos. Emprestarás a muitos, e nunca pedirás emprestado, porque a pescaria vai ser grande. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus quer estar trazendo para você estabilidade, meu irmão. Diga para o seu vizinho: Deus tem estabilidade para você. Deus tem estabilidade para você. Essa segurança vem para mim baseado naquilo que a palavra me diz. Costura a rede, irmão. Costura a rede. Essa segurança que eu tenho para falar isso para você está baseada na palavra. Abra comigo em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Aleluia. A Bíblia diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Diga: eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Então você acha que as coisas que estão acontecendo com você é por acaso? Não, irmão. Não é por acaso. Existem coisas que estão determinadas. Uma das coisas mais belas que nós vemos na Bíblia, no contexto judaico, é o jubileu. Quando foi que aconteceu o último jubileu para os judeus? Você sabe que o nosso calendário é diferente, não é? Aquele que começa num certo mês para nós, para eles começa em outro mês, e para completar um ano vai até o outro ano. Então 2017, mais ou menos em julho, acontece o jubileu, 50 anos para os judeus. O último jubileu foi em 1967. E aí eles esperam 50 anos para escravo deixar de ser escravo, para aquela terra que era sua, que você perdeu, voltar para você, para que a sua terra seja sua, para que você tenha abundância, etc, 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 etc. 50 anos. Então em 2017, em julho, começa o jubileu para os judeus. E esse jubileu vem até agora, julho. Ou seja, um ano de jubileu. E agora só em 1960 e tome lá, para os judeus. Agora, a boa notícia. Diga: Jesus é o meu jubileu. E o irmão leu a palavra hoje. Quando Jesus disse em Isaías 61, Jesus chegou na sinagoga e citaram isso lá nos evangelhos. Quando Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, etc, 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 tirar os cativos, etc, etc. Jesus está estabelecendo para o povo, e aí as pessoas não entenderam isso, que Ele se tornaria agora o nosso jubileu. Então o meu jubileu é todo dia, é todo ano, é toda hora.
Isso não quer dizer que eu não possa lembrar, como os judeus lembram, mas eu tenho um jubileu em mim todos os dias, porque Jesus é o meu jubileu, porque quando ele veio para estabelecer. A Bíblia diz que vindo à plenitude dos tempos, ele mandou Jesus para estabelecer algo que ficaria para sempre. Então, alguém que era escravo não volta a ser escravo esperando outro jubileu. Ei, você já é livre para sempre. Aleluia! Por isso que agora não tem noite e nem mar sem peixe. Diga para o seu vizinho, não tem noite e nem mar sem peixe. Diga todas as vezes que você observar os princípios e lançar sua rede, virá peixe. E peixe é sinônimo de abundância. Aleluia, amém? Tanto virá peixe para que você sobreviva, como você vai lançar para captar homens, almas, vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, diga Deus é bom em todo tempo. Diga Deus é bom em todo tempo. Então glória a Deus, porque agora nós podemos viver essa novidade de vida. Agora precisamos andar nos princípios corretos. Se Pedro estivesse ali, nos seus sentimentos, e o mestre tivesse dito assim: moço, por favor, eu podia usar seu barco para ir? Não. Você não sabe o que aconteceu. Passei a noite pescando, não peguei nada, sabe? Não. Pedro estava cansado, mas ele não se envolveu nos seus sentimentos. Aquilo atrapalha. Diga, sentimento atrapalha. O nosso apóstolo diz assim, quando ele está conversando com alguém, que alguém se machucou, ele diz: ih, rapaz, uma feridinha saiu aí, não é uma feridinha. E essa feridinha vai criar casca, e todas as vezes que arrancar a casca, a ferida de novo. Isso é problema. Nós temos que viver fora disso, irmãos, amém? Diga, Deus é bom em todo tempo. Então veja bem, Pedro lavou as redes, mas no momento que ele teve uma oportunidade, por uma palavra que ele ouviu, Jesus estava pregando dizendo: não é o fim. Amém? Jesus estava pregando algo que Pedro entendeu, e quando Jesus chamou ele, falou sobre o barco, ele deu a sua colaboração, e quando o Senhor disse assim: vamos mais profundo. Sabe, irmãos, essa é a noite do seu mais profundo. Eu não sei como é que você administra o seu mais profundo, mas eu vou te dizer, porque eu posso contar o meu testemunho. Quando eu fui o ano passado para Dallas, eles estavam comemorando os 50 anos do ministério do irmão Kenneth Copeland, exatamente no ano do jubileu, porque foi em 1967 que ele começou a vida dele ministerialmente. E aí 50 anos se completam em 2017, exatamente na conferência de julho, e eles estão lá. E eu vou te dizer uma coisa, lá Deus nos falou profundo, e Deus nos mandou ir mais profundo. E naquele dia eu fui mais profundo no meu ouvir, eu fui mais profundo no meu falar, eu fui mais profundo no meu meditar, eu fui mais profundo no meu observar, eu fui mais profundo na honra e eu fui mais profundo no dar. E eu vou te dizer uma coisa, aquele foi o nosso mais profundo. E depois que nós voltamos daquela viagem, nós vimos portas escancaradas. E nós temos vivido, usufruído dessas portas escancaradas, irmãos, até hoje. Sabe por quê? Porque nós ouvimos por dentro que nós deveríamos ir mais profundo. Eu comecei esse culto dizendo que hoje é o dia de você ir mais profundo. Eu não sei como é que você quer ir mais profundo nessa noite. E eu fiz questão de tirar a oferta antes para você não pensar que eu ia falar isso para você dar muito dinheiro. Até se eu tivesse deixado, eu estaria dando a você a oportunidade de ir mais profundo. Mas sabe que para eu fazer alguma coisa eu não preciso que seja apenas no momento da oferta? Não, eu só preciso entender a palavra que me chama para ir mais profundo em tudo aquilo que eu estiver fazendo, e eu preciso ser mais profundo nisso.
Aquele dia, naquele local, foi onde eu fui mais profundo. Porque eu vi a necessidade de ir mais profundo. Sabe, eu me lembro, e eu quero falar para as pessoas que um dia foram mais profundos aqui. Não fique pensando porque às vezes eu estou fora, não sei o que está acontecendo. Eu estava em Petrolina, estava aqui pregando Tomizinho, Altamir Rangel, e ele convocou algumas pessoas a irem mais profundo. E muitas pessoas naquela noite foram mais profundo. E eu vou te dizer uma coisa, chegou o dia daquela semente que você lançou, que foi mais profundo, começar a brotar. Esse é o dia. E Deus está convocando você hoje à noite para você ir mais profundo. Seja em qualquer área que você precisar, você precisa ir mais profundo. Muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. Eu estou te dizendo que o mar está para peixe, porque desde que Jesus falou aquela palavra em Isaías, havia contido naquela palavra algo que o profeta, se eu não me engano Joel, havia falado com relação ao que aconteceria nos jubileus. Mas o profeta Joel, você sabe que é um profeta que vem vaticinando também para os dias de Jesus Cristo, para os dias que Jesus Cristo estaria, e o Espírito Santo acompanhando essa caminhada de Jesus Cristo. E o profeta Joel, ele foi mais profundo. Ele foi mais profundo nessa matéria do que os demais profetas. Deixe-me ver aqui. Joel 2, abra lá. Os músicos podem subir. E o meu negócio hoje não é pregar, é lançar rede. Eu já preguei, já dei a palavra. Eu não acredito que Jesus naquele dia pregou 1 hora à noite, não. Durante a manhã. Ele não pregou 1 hora, não, porque ele sabia que os pescadores estavam cansados. Talvez ele tenha pregado apenas 30 minutos, quem sabe 15. Dizendo para eles, não desistam. Vocês precisam ir mais profundo. Porque esse mar que vocês pensam que não tem peixe, está assim, ó. Irmãos, o que não falta na terra é tesouros escondidos. Agora, nós temos que ter uma consciência de aliança. A consciência gentílica é de falta, de retenção. A consciência de aliança tem como base o Deus Todo-Poderoso, aquele que é mais que suficiente. Stalin, ele foi à África, atrás de pedras preciosas. Mas não era apenas as pedras preciosas, eram outras coisas. E quando ele chegou lá, ele se encontrou com os nativos. E houve uma batalha, porque os nativos roubavam as coisas que eles tinham. Era novidade. Ele levou muitas coisas, levou um exército com ele, pessoas para estarem com ele. E ele precisava, noite e dia, ter pessoas guardando aquilo. Até que um jovem chegou para ele e disse assim: o senhor sabe o que é aliança? Ele disse não. Ele disse, pois eu vou lhe ensinar. Eu falo a língua do chefe, eu lhe levo lá, e você diz ao chefe que quer fazer uma aliança com ele. E aí você fazendo uma aliança com o chefe, tudo que é seu passa a ser do chefe. Stalin fez, não, calma, mas tudo que é do chefe passa a ser seu. Stalin levava uma cabrita. Essa cabrita era para dar leite, que ele tinha problemas estomacais. Ele precisava do leite de cabra, que é bom para o estômago. E ele pensou, eu vou dar minha cabra. Mas o chefe veio, o rapaz falou, eles fizeram uma aliança de sangue.
e agora ninguém precisava tirar nada de Stanley, porque tudo foi para o chefe. Mas tudo que era do chefe foi para Stanley. Então tudo que era dele continuou sendo dele, tudo que era do chefe continuou sendo dele, tudo era dos dois, por causa de uma aliança. Você entende o que é uma consciência de aliança? Se Pedro, que não era nem discípulo, teve uma consciência de que, ouvindo aquilo que aquele homem estava dizendo, havia um fundo de verdade, muito mais você, que já sabe que essa aliança de sangue foi feita na cruz, e que tudo que é de Deus é seu, e tudo que é seu é de Deus. E quando Deus diz assim, venha mais profundo, é porque Deus tem mais profundo para você. Consciência de aliança. Quem é que está no topo dessa consciência? O Deus Todo-Poderoso, aquele que é mais que suficiente. Então vamos tirar essa mentalidade gentílica, de escassez, de falta, de crise. Tire isso. Tome uma atitude de ter uma consciência de aliança, sabendo que aquele que fez a aliança com você é fiel, e o que você precisa, Ele tem. E se você faz uma aliança com Ele, a Bíblia já diz, você é co-herdeiro com Ele. Ou seja, tudo que Ele tem, diga, é meu. É por isso que Davi, tendo essa consciência, ele diz, tudo vem de Ti, Senhor, e a Ti nós damos. Sabe como é que nós devemos viver, irmãos? Assim, você está aqui normalmente, aí de repente você tem fome. Opa, aí você vai lá no pomar, aí você tira uma maçã. Pronto, comeu. Sentiu fome de novo, vai lá. Não, eu quero agora a jaca. Mole ou dura? Dura, tira dura. Não, mas agora você quer banana. Mas qual é a banana que você quer? Você pode escolher maçã, prata, da terra, ou banana comprida, ou banana caixão. Você não sabe o que é banana caixão? Alguém sabe o que é banana caixão aqui? Só os nordestinos mesmo. É uma maravilha cozinhada, viu, irmão? Ei, glória a Deus. Então você pode escolher. Ei, irmão, você lembra da profecia de Isaías para quem tem aliança? Quando o Espírito for derramado, você vai habitar onde? Diga, no pomar. Então, crente que tem consciência de aliança, ele tem consciência de onde ele vive. E quando ele precisa, porque ele tem essa consciência, ele vai mais profundo. O que foi que Salomão fez quando ele teve o sonho? Quando ele acordou? Ele foi mais profundo. Ele foi mais profundo. O que está precisando, irmãos, é nós irmos mais profundo. Nós estamos muito no raso. É no profundo. Você lembra da profecia de Ezequiel? O homem foi entrando naquela água. Teve um momento que não conseguia mais estar com os pés no chão, tinha que nadar. Quando ele voltou, nossa, já não era a mesma paisagem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você vai mais profundo, que você volta, a paisagem já é outra. Pedro foi mais profundo com um barco vazio, uma rede vazia e uma mente com perspectiva numa palavra que ouviu. Quando ele volta com a rede cheia, o barco cheio e ainda abençoando quem estava do lado dele. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que o profeta disse. Essa palavra está baseada naquela palavra que Jesus falou. Ele disse para o jubileu: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Bem, mas você pode dizer assim, pastor, preste atenção, filho de Sião.
a nossa conjuntura é outra. Bem, será que a nossa conjuntura é outra? Deixa eu te mostrar um texto bíblico aqui. Talvez você concorde comigo no que eu vou dizer agora. Espero que você concorde. Diga: Deus é bom em todo tempo. Deixe-me achar o texto para você. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele Jesus Cristo a pedra, a base que te sustenta, onde todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Um outro texto diz: eres gentios, já não és mais, e dos dois povos, gentil e judeu, ele fez um só. Então, se ele fez um só, eu volto para a profecia do profeta e digo: alegrai-vos, filhos de Sião, porque dos dois ele fez um só. Sabe qual é a sua diferença de você para o judeu? Zero. A mesma bênção que ele tem é a bênção que você tem. Agora, é uma consciência de aliança. Para aquele judeu que segue a palavra como ela está dita, para ele comprar uma Mercedes é como comprar um pão. Pão é para alimento e a Mercedes é para trabalho. Para o ocidental, comprar uma Mercedes é status. Oh, uma Mercedes. Bobagem. Bobagem. Nós temos que aprender a possuir as coisas normalmente. Mas sua esposa leva um susto quando você chega e diz assim: filha, estou pensando em comprar um Honda Fit. Meu filho, um Honda Fit, veja bem, é muito visado, ladrões, pronto. Meu Deus, isso é consciência gentil, não é consciência de aliança. Você não tem que andar com medo. Nem eu estou dizendo aqui que você vai comprar uma Mercedes se você não tem essa condição ainda. Mas eu estou lhe dizendo que você tem que possuir as coisas com tranquilidade, porque você faz parte de uma aliança cuja promessa é que você viva bem e que você viva em abundância. Afinal de contas, ele disse: eu vim para que você viva em abundância. Nunca foi projeto de Deus nós vivemos em escassez. Não foi. Nós vivemos em escassez por causa da nossa mentalidade. É a nossa mentalidade que não nos deixa viver o melhor de Deus, porque somos ainda muito religiosos. Mas ele diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Parece que eu estou vendo ele já tocando a canção aqui atrás, né? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Diga: Deus dá em justa medida. Não, diga outra vez: Deus dá em justa medida. Fará descer como outrora a chuva temporã e seródia. As eiras se encherão de trigo. Olha a promessa. E os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus,
que se ouve maravilhosamente convosco. Essa palavra maravilhosamente convosco, você só vai entender lendo o livro de Juízes, quando Jesus dançou, por ter deixado uma palavra profética para a mulher esqueci o nome agora do indivíduo que recebeu a bênção, Manoá. E quando eles ofereceram no altar um sacrifício, a Bíblia diz que ele se ouve maravilhosamente. Jesus dançou diante daquele sacrifício que foi oferecido, a ponto dele subir na chama de fogo para o céu. Essa é a segunda vez que você vê a palavra dizendo aqui, porque ele se moveu maravilhosamente. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, no vosso meio. E o meu povo jamais, diga jamais, será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de vós e que eu sou o vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Ei, Deus quer se portar maravilhosamente no nosso meio, mas nós precisamos ir mais fundo nele. Eu não quero ficar aqui dizendo chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem e você entra e sai, e isso não acontece. Pelo amor de Deus, eu estou te chamando para hoje à noite você ir mais profundo. A música sai, mas é a música que eu quero mesmo, é aquela de chaculejo assim, é música de jubileu. Diga, Deus é bom. Você sabe cantar essa música, irmão? Vem ajudar aqui o pastor, rapaz. Fica de pé, meu irmão. Vamos lançar a rede agora.